Agora, mas eu queria te perguntar a respeito do Rogério Ceni. A impressão que você tem uma amizade com ele, né? Bem próxima. Muito próxima. Tem o livro, né? Tem um livro, né? Fiz um livro e um filme com ele, dos 100 gols. O livro, qual é o nome? Maioridade Penal, porque foi quando ele completou 18 anos de São Paulo. A gente lançou no início de 2009 com o São Paulo tricampeão brasileiro. E conta a história dele. Não é uma biografia, são contos ali rápidos de histórias do Rogério no São Paulo. Vai na do Sormani e depois a gente fala mais do Rogério. Que você contasse pra gente, primeiro, como é que se deu esse contrato, como é que se aproximou, deu-se essa aproximação com o Rogério. Segundo, fala do Rogério para as pessoas, porque a impressão que a maioria esmagadora das pessoas tem, ou a impressão não, né? A opinião é que o Rogério é uma pessoa antipática, difícil, e que eu não gostaria de estar com ele no mesmo lugar. E muita gente fala o seguinte, olha, o Rogério tá aí disponível, eu não levaria, porque, por exemplo, Botafogo. A gente tá até discutindo isso aí no programa hoje. Pô, o ambiente lá tá tão legal, vamos levar o Rogério Ceni? Alguém comentou, entendeu? Então, conta pra gente como é que é esse Rogério, que talvez você conheça e a gente não conhece. O Rogério é uma personalidade única. Não acredito que no mundo exista alguém como o Rogério Ceni. Por quê? Primeiro, que a alegria do Rogério é ser triste. A alegria do Rogério, e é verdade. Nunca tinha ouvido essa definição. Ele, pensa, o cara pode não ser o melhor jogador da história do São Paulo, porque é até difícil você comparar posições ali. Como é que você teve Pedro Rocha, o cara era goleiro e tal, mas é a figura mais representativa da história do São Paulo. É o maior jogador da história do São Paulo. O maior, que é diferente de o melhor. O cara que tem mais títulos, mais jogos, que foi determinante mais vezes que qualquer outro. Mas ninguém se aproxima dele. Nem o Raí? O Raí coloca o São Paulo no mapa mundi. O Birner acho que é o Raí, certo? E assim, tendo feito 2 gols contra o Barcelona em final de Mundial, tendo feito 3 gols no Corinthians em final de Campeonato Paulista, 3 gols no Palmeiras em final de Campeonato Paulista, gol em final de Libertadores, 2 Libertadores, quer dizer, ele é gigante. Mas o Rogério jogou 25 anos no São Paulo. Aí jogou quanto tempo? O Raí chega no São Paulo em 87, 88. Ele é emprestado pra Ponte, né? Não, isso foi antes. Quando ele estava na Ponte, quando ele estava no Botafogo de Ribeirão, ali ele jogou na Ponte e tal, mas depois que ele veio pro São Paulo, ele não saiu mais. Só pro Paris Saint-Germain, depois de muitos anos. Então, quanto tempo? Então, ele começa a vingar no segundo semestre de 90 com o Telê no Campeonato Brasileiro. Ele faz um bom Brasileiro, o São Paulo é vice-campeão. Tupanzinho na final ali. Aliás, são 2 vitórias do Corinthians. 1-0 o Somano e 1-0 no segundo. 1-0 o Tupanzinho na finalíssima. Aí, a partir de 91, ele é a figura central de um time espetacular. É Telê no banco e Raí no campo. E um time que tinha Palhinha, Miller, um excepcional jogador, dos em campo mais inteligentes que eu já vi na vida. Cafu no São Paulo, Cafu jogava de atacante, cara. O primeiro mundial, ele é atacante. Ele jogava de atacante. O Vitor era o lateral. Né? Então, assim, o Raí era a maior estrela de uma companhia cheia de estrelas. Então, e ele era decisivo mesmo. Mas daí ele sai do São Paulo 93, meio de 93, então são 5 anos aí. Depois ele volta a 98. Volta triunfal. Até 2000, né, acho. E aí logo ele faz o gol contra ele participa ali de forma efetiva da conquista de 98 do Paulista. Isso. E o Paulista, pra molecada que não sabe, até então tinha o mesmo peso, rigorosamente o mesmo peso de campeonato. Não tinha mais, não. Não, mas ainda era mais importante do que é hoje. Até a década de 70. Não, 80 já não tinha. Não, tinha sim. Não, 80 tinha. 80 tinha. 90 já não tinha mais. Talvez menos. O Palmeiras faz hoje o título de 93. Não, mas é por causa... O maior... mas é por causa da fila. Da fila, exatamente. Não, pode ser que... Mas ainda era representativo. Era. E aí, nos primeiros jogos, não sei se foi o primeiro, talvez o primeiro em casa, do Brasileiro de 98, ele rompe o cruzado. E aí ele já tinha... Lance com o Gotardo. Exatamente. São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. E aí ele não conseguiu mais jogar no mesmo nível.
um cara grande daquele jeito, tal, já com uma idade mais avançada. Ele tem bons momentos no Paulista de 2000, que o São Paulo conquistou, mas não mais como principal jogador, como protagonista. Então, se você somar tudo, são uns 7 anos contra um cara que jogou 25. Mas voltando ao Rogério. Volta ao Rogério, depois eu queria voltar nesse assunto, que esse assunto é legal. Eu gosto dessas coisas. Um cara desse tamanho poderia o quê? Acabou. Ganhou dinheiro suficiente, graças a Deus, pra viver o resto da vida. Ainda mais que ele é munheca pra caramba. O Rogério. Eu vou curtir a vida. Eu gosto de futebol, eu vou ver a Champions League, o jogo que eu quiser, ou vou ver, enfim, o que eu quiser ver, o que eu quiser fazer. Sim. A escolha para ser técnico, se você pensar, já é uma coisa muito penosa. A chance de você dar certo como treinador é infinitamente menor do que a de dar certo como jogador. Quantos técnicos realmente bem-sucedidos existem hoje no futebol brasileiro? Assim, o cara é um sucesso. Brasileiros. Eu acho que o Filipão é um sucesso. Não, mas que já é uma leva lá de trás. Atualmente? Ali da geração do Rogério. Ou pode até ser um pouquinho mais velho. Pra esse cara... Não, mas não é. Não é. Mas não é. Teve aí, há 2 meses atrás Renato Gaúcho é um pouquinho Renato mais... Gaúcho. Então, mas quantos Mano tentaram? Menezes. Quantos não tentaram Você tem razão, eu concordo. E assim, a vida desses caras é uma loucura. Deve ser, O cara trabalha insanamente. Deve ser, né? O cara apanha pra caramba. Apanha o dia inteiro. Rede social, televisão, internet. O dia inteiro tomando torcida. O dia inteiro tomando porrada. Essa veia competitiva maluca impede dos caras curtirem a vida, como eu disse há pouco. Só que tem gente que consegue dar uma equilibrada ainda. O Rogério não equilibra nada. O Rogério não sai de casa para ir no cinema. O Rogério não sai de casa como jogador, ele já era assim também. Igual. Tá, tudo bem. Só que daí você ainda tinha justificativa. Preciso cuidar do meu corpo. Porra, não tenho saco pra nego tirando sarro. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não sei se o Rogério Ceni tem dente. Ele não sorri. Mas sabe o que acontece com alguma frequência com quem tem essa percepção do Rogério e o conhece melhor? Fala, caramba, não é que o Rogério é um cara legal? Não, uma vez eu fiz uma entrevista com ele, eu tava no Sport TV e a gente não era na Globo, era perto do Pacaembu, ali na Cardoso de Almeida. Era uma produtora, a gente fazia tudo aqui. E eu fazia um jornal lá e eu apresentava por São Paulo, né? Sim. Então, tava lá a Renata Cordeiro, Luiz Carlos Júnior, me chamava, entrava direto. E eu fiz uma entrevista com o Rogério. Ele foi super gente boa, cara. Ele foi até lá, cara, imagina. Hoje jamais ele faria isso. Que ano que foi isso? Foi em 98. Ele já era titular de São Paulo. Ele me contou que jogava voleibol, que ele gostava de jogar vôlei, etc e tal. Ele foi muito gente boa, cara. Muito. O Rogério é aquele cara que quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele se entrega de corpo e alma. Então ele fala assim, faz 2 anos, Rogério, que sou amigo dele, insistia, vem aqui no programa, não sei o quê. Ele não vai toda hora. Mesmo que eu encha o saco dele, mas quando ele vai, ele chega antes, às vezes antes do que o próprio elenco, ele dá atenção para todo mundo, tira a fotografia, conversa com todo mundo, acaba o programa, ele fica mais 2 horas se preciso lá, a gente na última vez que a gente gravou Bola da Vez, faz pouco tempo, ele foi na reta final dele no São Paulo, ele gosta de tênis, a gente tava rolando algum torneio e tinham alguns comentaristas nossos lá nos corredores, ali na redação e tal. Ele ficou um tempão batendo papo com o Roese, enfim. E aí muita gente se surpreende, isso eu já cansei de ouvir, de jornalistas mesmo. Não é que o Rogério é muito diferente do que eu imaginava. Porque se ele se propõe a fazer um negócio, ele não vai vir com pressa. E por que ele é daquele jeito? Você já quando chegou a discutir isso com ele? Várias vezes até nessa coisa do trato com as pessoas, da dificuldade de relacionamento, de passar uma coisa que não necessariamente ele seja. Ele só perde com isso. Exato. Ele só perde. Então, você nunca disse isso pra ele? Não, já várias vezes. E ele fala o quê? Mas não é bem assim, eles conversam. Mas assim, ele tem ele tem também como característica ouvir muito pouco. Muito pouco. Você pode até falar, ele pode até estar ali parado, prestando atenção, mas ele não muda. É muito difícil ele mudar. E você acha que isso pode prejudicar a carreira dele como treinador? Isso, eu ia perguntar exatamente isso. Cara,
eu acho... ele não teve problema em todos os lugares que ele trabalhou. Sim, mas como é que será que é o relacionamento dele com a gente ouve falar... Por exemplo, para esse programa, eu pedi pro Felipe Luiz gravar uma pergunta pro Rogério. Por acaso, o Felipe, na hora, estava com Gabigol, Rodrigo Caio... não sei se... Tinha Bruno Henrique... Tinha uns 4 ou 5 caras grandões. Na época dele. Na piscina do CT. Os caras na hora, todos. Pô, Rogério, que saudade, não sei o quê. Todos fizeram questão. Se o cara sente que aquilo lá não vai ser falso, o cara não faz. O Felipe, ainda mais o Felipe, que é um cara nota 1000. O Felipe Luiz é um cara espetacular. Ele iria falar, ele ia esperar uma hora que ele tivesse sem ninguém por perto, ia gravar uma pergunta pro Rogério qualquer. Ele fez com a galera toda, tal. Ali, e eram só os cobrões, só tinha peixe graúdo ali. O problema do Rogério no Flamengo, eu acho que foi mais com o pessoal de retaguarda, de scout e tal, que vazou aquele áudio, lembra do cara do Bravinho e tal. O Rogério, o Cruzeiro, ele teve problema. Ele teve ali, eu acho que assim, em termos de relacionamento, inabilidade, talvez a maior tenha sido no Cruzeiro. Porque ele chegou querendo fazer uma limpa nos caras que estavam já... já tinham conquistado 2 Copas do Brasil, já estavam de bucho cheio e não queriam mais... Ele ali, acho que interpretou ali que os caras não queriam mais nada com nada. E ele, aquela coisa, que era um time de vitalidade, um time de intensidade, a palavra... Ele era como jogador, né? Competitivo. E aí ele não quis saber, e acho que ali faltou mesmo um pouquinho de sensibilidade dele pra ele entender até poderia a situação, fazer, mas né? não, ele jogou na lata dos caras, papo reto, vocês pra mim são carta fora do baralho. Isso você escuta de vários jogadores do Cruzeiro daquela época, em depoimentos em podcast. O Thiago Neves fala. Dedé, o Fábio, o goleiro. Porque, assim, Mas o Rogério tem essa percepção que no Cruzeiro rolou isso? Não sei, porque também outra característica. Aquilo que você falou, ele né? não vai admitir. Ele pode o jeito do cara, pô. Cada um tem... Porra, o Leão é assim pra caramba, ou não é? Mas o Leão melhorou muito, cara. O Leão melhorou. Mas aqui vai ficando... Vocês não fazem ideia de como era o Leão. Não, o Leão era... O Leão era o Rogério Ceni piorado, cara. Era difícil. Não, o Tostão me falou que na Copa de 70 o Leão tinha quantos anos? Era o terceiro goleiro. Não tinha 20 anos. Tinha 20 anos, 19, 18. Ele era mais marrento do que o... Bom, Pelé não tinha nada de marra. Do que os craques, assim. Sim. Ele era o terceiro goleiro com menos de 20 anos. Não, o Félix uma vez contou, num programa que eu participei lá com o Milton Neves, uma vez a Renata Fã, no Golaço, falou que quando o Leão chegou, então foi o Ado, que era o segundo goleiro, e o Félix foi lá receber o Leão. Disse que, ô Leão, beleza, seja bem-vindo. Finalmente vocês têm um goleiro aqui nesse grupo. Desse jeito, cara. Mas hoje o Leão é completamente diferente. Baita boa praça. Eu já tomei aquela puta patada do Leão. Não, mas hoje em dia não tem mais isso. Não, mas ele também não trabalha mais assim, né? Mas hoje em dia... Aqui a gente brincou com ele, lembra? Brincou, lógico. As brincadeiras com ele aqui, você não fazia. Não fazia. Hoje em dia, Leão, vou tomar uma cerveja, vou tomar um chopinho, vou tomar um negocinho. Na boa, cara. É gostoso estar com o Leão hoje. Porque ele tá relaxado, cara. Mas ele era um cara pior do que o Rogério Ceni. Era muito difícil. Pior. Muito difícil. Muito pior. Em entrevista, assim, ser combativo, muito pior. Quem que é a sua turma lá com o Rogério? Quem que vocês são? Nessa pergunta, a carreira dele pode ser prejudicada? Essa pergunta que você fez, né? Não, eu acho que pode. Eu acho que ele tem um potencial tremendo, cara. Eu também acho. Eu acho que ele é um técnico em formação. Ele não tá... Eu acho que é até normal, né? Porque ele começou a ser treinador em 2017, tem 6 anos. Mas se você vê, ele tem de títulos o número de anos que ele tem de carreira. Ele é um cara vencedor pra caramba. É que também, no São Paulo Mágica, não dá pra fazer, né? Concorda comigo? Claro. Ele até teve 2 grandes oportunidades de ser campeão. No final do Campeonato Paulista e na Libertadores ele perde pro Flamengo, né? Não, Del Valle. Perde pro Del Valle na Sul-Americana. Na Copa do Brasil ele perde a semifinal pro Flamengo, jogando bem. Exato. Mas o Del Valle era melhor que o São Paulo, né, ano passado. Mas não deveria ser, né? Aí eu acho que assim... É melhor que o Corinthians, é melhor que o Santos, é melhor que o... Não, melhor que o Santos não, fala por você. Você pressupõe que numa final de uma competição continental com o Del Valle, o São Paulo tem que atropelar. Camisa. Não, mas aí... Só camisa. Na final... Não. Sim. Eu sei, mas você tem que fazer acontecer. O Equador hoje ocupa o lugar que era da Colômbia recentemente. Concordo. É a terceira força. Brasil, talvez, né? Brasil, Argentina e Equador. Eu acho que está à frente do Uruguai. Tá, sim.
Então você pega, né, o Del Valle, que é um time que... É um time ótimo. Excelente, meu. Não, bate em todo o brasileiro toda hora. Toda hora, os caras estão ganhando toda hora. Eu tive discussão com amigos meus são paulinos, falei, o Del Valle é favorito pra esse jogo. Imagina, você tá louco. Mas eu acho que numa final, outras coisas, muitas vezes prevalecem. A camisa, o país... A postura. Fala, bom, hoje é com a gente, meu amigo. Faltou postura, você acha? Eu acho que faltou jogar a final. O São Paulo não jogou a final contra o Del Valle. Foi a final mais bunda que eu já vi na vida. Mas é porque... Você viu já o vídeo do Paulo, aquele torcedor de São Paulo? Ele que é um moleque que fica em frente à televisão. Você falou em bunda, ele chama a mãe. É ele, a mãe. Aquele vídeo é hilário, é hilário. Ele discutindo, xingando os jogadores. Ele fala do Rodrigo Caio, ele xinga. Era o Ney Franco, é antigo. Muito pior do que perder é do jogo. Sim, é não ter postura. É você não competir. E mesmo você faz 3-0 na primeira final contra o Palmeiras. Aí toma aquele golzinho do Veiga ali que todo mundo... Eu tava no Morumbi. Todo mundo saiu do estádio com a pulga atrás da orelha. Esse gol ferrou a gente. Esse gol não podia ter tomado. 3-0. E é outra coisa. Mas fez 4. Fez 4 depois de conseguir a diferença que precisava. Se você chega ali falando, pra eu ser campeão hoje aqui, se o Palmeiras chega no domingo, o jogo eu acho que tinha sido na quarta ou quinta. Você chega no domingo e fala, pra gente ser campeão direto, sem pênalti, a gente tem que fazer 4. É outra coisa, é outra cabeça. Não, também concordo. Pra gente ser campeão, pra gente levar pros pênaltis, a gente precisa fazer 2. É diferente. É diferente. Mas mesmo assim, não existe perder uma final de campeonato de 4-0. Não existe isso. Não pode. Entre 2 times rivais, 2 times grandes, não pode. A final por 4-0 não pode. Machucou muito. Porra, né? Eu acho que é engraçado que você... mas como é que você... Até o Rogério defende muito isso. A gente, chegou em 2 finais, algo que não acontecia há muitos anos. Mas do jeito que foram as finais... 4-0 e o outro sem competir. O outro 2-0 ali, de repente acabou o jogo. O Del Valle campeão? Não, peraí. Foram 12 mil pessoas lá pra Córdoba, uma aventura maluca pra chegar lá. Não fui pra... Bateu na trave de eu ir pra lá, mas algo me dizia Mas o Del Valle era mais time ainda. Sim, exato.